E o do cosseno, professor, a gente vai ver. Então, função cosseno, tá aí, o mesmo ponto P, só que agora a gente vai trabalhar no eixo X, tá? No eixo X, olhem só, o eixo X. Então, traça daqui o ponto P, ó, no eixo X, tá aqui, X e Y. Eu vou ter o que? Eu vou ter o cosseno aí, ó, o cosseno é esse comprimento aí, pessoal, em X. Então agora eu vou ter positivo, negativo, negativo, positivo. Porque a direita do eixo Y são valores positivos, tanto em cima quanto embaixo. E a esquerda do eixo Y são valores negativos, tanto em cima quanto em baixo. Beleza. Cosseno de zero vai ser 1. Então aqui ó, no zero eu vou ter cosseno igual a 1, tá? Esse comprimento entre o zero aqui, o início, até esse ponto A, ele vai ser quanto? Vai ser 1. Tá? Então daqui para cá ele vai ser 1. Certo? Raio igual a 1. Beleza. Cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 está aqui. Ó. Então cosseno de π sobre 2 é zero, porque eu não tenho valores para x em π sobre 2. E para cosseno de π, então vai ser menos 1, ele vai ser negativo. Sinal contrário, mesmo tamanho, sinal contrário. Para 3π sobre 2, também igual a zero, né? Então, não tenho pontos para x, aí por eixo x, não. 3π sobre 2, que é o meu b'. Então, beleza. A função vai ser limitada, tá? Em menos 1 e 1. Eu tenho um 0 até o π, né? Decrescente, ela vai decrescendo. Eu tenho a função crescente em π até 2π. E a função ela vai ser periódica, vai ser uma senoide também, viu? Apesar de ser cosseno, ela vai ser uma senoide, olhem só. Só que o ponto dela de... Então, do mínimo para R$600. Só que o ponto dela de início é diferente. Olha, ela começa onde? Em cima, tá? Começa em cima. E a outra ela começa em baixo. Tá aí. Mas também não deixa de ser um senoide, tá? O comportamento é o mesmo, só que uma começa num ponto e a outra começa em outro ponto. Essa daqui começa em aqui em 0 vai ser 1 e a outra em 0 vai ser 0. Então ela vai estar aqui, ela sobe e desce, desce, sobe e sobe, tá? Temos aí esses pontos. Esses pontos, pessoal, são os pontos traçados, ó. No caso 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2, tá? São os pontos aí que a gente traçou na página anterior. Então, função tangente. A função tangente a gente vai traçar o mesmo ponto P, então traçar a função tangente. Vejam que o ponto P aqui, ele fica aqui, só que a gente vai calcular onde ele cruza, essas linhas se cruzam, tá? Então tá aqui, ó, esse ponto aqui, literalmente. Ó, a tangente ela vai ser entre o ponto 0, né, o ponto início, e o nosso ponto que eu tracei aí, né, que é onde as retas azul e da tangente, né, elas se tocam, certo? Então aqui eu tenho positivo, primeiro quadrante, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante positivo, quarto quadrante negativo, tá? Por quê? Quando eu vou para cima aqui eu tenho pontos positivos. Quando eu vou para baixo, né, eu escolhi o número de baixo, eu tenho pontos negativos. Aí, mas professor, quando ele passar daqui, ó, quando ele passar daqui, eu vou estar calculando a tangente também, vou. Se ele passar aqui, ó, se ele for assim, professor, desculpem a qualidade do gráfico, ele vai estar tocando aqui, ó, e aqui vai ser o que? Menor do que zero, né? Aqui vou botar aqui um y menor do que zero, certo? E quando eu tiver para cá, pessoal, ó, só eu calcular isso aqui, ó. Eu calcular isso aqui vai ser o mesmo que eu calcular o primeiro quadrante. Se eu quiser calcular o quarto quadrante, vai ser o mesmo que calcular o segundo quadrante, tá bem? Então continuando, aí eu vou ter o tangente de 0, 0. Tangente π sobre 2 ela não existe. Por que não existe π sobre 2? Aqui, ó, tangente desse cantinho aqui
Porque nesse cantinho, pessoal, o gráfico chega muito perto, mas não toca, né? Aqui, olhem só. Se eu traçar uma reta aqui, ó, uma reta azulzinha aqui, ó, e bem em cima do eixo, tem como tocar essa outra reta aqui? Tem que tocar, né? Para poder formar uma tangente. Não tem, né, pessoal? Se eu formar aqui, ó, pertinho, tem, ela vai tocar lá em cima, vai ser um número bem grande. Mas se tiver em cima do eixo Y, não toca. Então por isso que não existe tangente nem para π sobre 2, que é esse ponto aqui, nem para 3π sobre 2, que é esse ponto aqui de baixo, né, que é o B'. Tá aí, ó. 3π sobre 2 também não existe. E 2π existe? Existe. 2π não tá aqui, ó. Vai ser inclusive ponto, vai ser inclusive igual a 0, certo? Então, propriedade da tangente, a função a imagem pessoal, sempre é o valor de y, tá? Ela vai ser ilimitada, os valores de y aí, ser ilimitados, ou seja, das ordenadas, monótona crescente em todo o seu domínio, tá? Não precisa se ater não. E a função é periódica, tá? Ela acontece aí, vai se repetindo. Tá aí o domínio, tá? O domínio é um pouquinho mais complicado, né? X diferente de π sobre 2 mais k π, certo? Isso aí é o domínio, né? A forma como vai se comportar os valores de x. Então aí o gráfico da função, vocês vão notar que o gráfico está embaixo, ele vai, passa pelo menos 2π e sobe aqui, ó. Ele sobe e nunca toca aqui o eixo, tá? O eixo Y, tá? Então ele nunca vai tocar o eixo Y. Ó, aqui, ó, do início, ó, do 1 ele começa onde? Igual a 0 no π sobre 2, ou seja, no ângulo 0. Do π sobre 2 ele vai ser, não existe, né? Aqui em π sobre 2 ele não existe. Em π ele existe sim, ó, ele vai ser igual a 0. Em 3π sobre 2 ele não existe, tá? Ó, não existe. E assim ele vai se comportando com o passar do tempo, tá? Função cotangente. Bem, função cotangente, o risco a reta, ela fica em cima, né? Lá, paralela com o eixo das abscissas, o eixo X. Tá lá. Então agora eu vou ter esse ponto aqui para demarcação. Esse pontinho para demarcação. E a tangente é realmente a distância do ponto B ali até esse ponto novo, onde a reta T, né? Caso desculpem, a reta P, cota a reta da cotangente. Então tá lá, cotangente. E o estudo do sinal, vou ter positivo no primeiro, no segundo negativo, no terceiro positivo e no quarto positivo. Só um detalhezinho. Ó, vai ser igual da tangente, né? Ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, tá? Mesmo da tangente. Cotangente aí agora de 0 não vai existir, diferentemente da cotangente, no caso da tangente. Já em π sobre 2 ela existe, é igual a 0. Em π ela não existe. Em 3π sobre 2 ela aí, no caso, ela existe, mas é igual a 0. E cotangente de 2π vai ser, não existe. Por que não existe cotangente de 2π? Tá aqui, pessoal, ó. 2π tá aqui. A mesma coisa que acontece lá, 2π tá aqui, ó. Se eu traçar uma reta em cima do eixo X aqui, como é que eu posso ter algum ponto onde que toca aqui essa outra reta da cotangente? Que precisaria ter. Não tem, pessoal. Por isso que não tem cotangente para 2π. Muito menos para cotangente de 0, que é a mesma coisa, bem dizer. E cotangente de π. Tá aqui, ó. Cotangente de π tá aqui, ó. Se eu traçar uma reta aqui, ele nunca vai tocar o eixo das cotangentes. Por isso que não existe. Então a função é ilimitada na imagem, né? Imagem aí. A função é periódica. E o domínio ele vai ser x diferente de kr, tá? Onde k pertence aos números inteiros. Então eu vou ter aqui o gráfico da cotangente. Ó, veja que é basicamente o gráfico da tangente, só que em pontos diferentes, tá? Mas é basicamente igual, mas os pontos são diferentes.